meu coração um texto bíblico no livro dos Salmos. E essa semana, depois que o texto já estava no meu coração, eu já estava meditando a palavra, eu tive duas outras experiências com o texto. Então Deus foi colocando para mim, deixando esse texto bastante familiar. Vamos abrir as Bíblias, cada um tendo ela em mãos aí, você pode acompanhar comigo a leitura. Salmo de número 40. Eu vou fazer a leitura de 4 versículos, os 4 primeiros. Mas depois do decorrer da mensagem, a gente vai estar lendo outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, tirou-me de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Até aqui a gente vai estar lendo os 4 primeiros versículos. E é um testemunho do salmista, que também é testemunho meu. Eu estou me identificando sobre o agir de Deus, usando as palavras do salmista, para assim, puxa vida, quando Deus agiu em minha vida em determinado momento, em determinada situação, eu também me senti firme, me senti ouvida pelo Senhor. Eu também vi que o Senhor me deu firmeza e me colocou um cântico novo nos lábios, colocou uma expressão de louvor, de gratidão no meu coração. Então essa palavra não é só do salmista, eu tenho certeza que você também, se não tem essa experiência, pode ter. Nós temos vivido momentos desafiadores na cidade onde a gente mora, no estado onde a gente mora, no nosso país, e também conhecido a realidade de outras nações. O desafio ameaça a saúde de muitas pessoas pelo coronavírus. Então nós temos mesmo que pedir socorro para o Senhor, igual o salmista pediu. Nós temos mesmo que orar. E esse texto tem para nós 4 orientações que vão nos ajudar muito a enfrentar este momento e alcançarmos vitória no Senhor, vitória em Deus. A gente pode dizer: eu não sei o que fazer, eu não tenho controle sobre essa situação, mas a gente vai buscar o agir de Deus. Para Ele, nada foge ao controle. Então eu quero te convidar a ler comigo o texto e conhecendo os versículos, aprendendo as orientações. A primeira orientação está exatamente no versículo 1. Olha o que está escrito aqui: esperei com paciência pelo Senhor. Esperar tem a ver com o quê? Tempo. Ele diz que esperou com paciência. E o tempo é um desafio para nós. Quando a gente tem que esperar, muitas vezes isso nos incomoda. E quando a gente não sabe por quanto tempo vai durar essa espera, nos deixa inquietos, ansiosos, preocupados, principalmente quando a situação nos traz algum risco, que pode ser mesmo a situação do momento. A gente não sabe quantos dias exatamente nós vamos precisar ficar de quarentena, por exemplo. Esperar, sem saber quando a ameaça terminará, quando a angústia terminará, isso também nos desafia. Sem saber quando a dor terminará, o luto terminará, quando a aflição terminará, tudo isso nos desafia profundamente. E nós precisamos aprender a esperar em Deus. Não é esperar no vazio, não é esperar dormindo na dor, simplesmente na angústia, não é isso. Esperar em Deus. Como que a gente está em Deus? Quando a gente se coloca na presença dEle, quando a gente se abre, quando a gente busca a presença do Senhor, quando nós oramos, nós esperamos quando a gente aplica a nossa fé. Nós oramos
quando a gente confia nas promessas do Senhor. A gente espera com esperança, a gente espera com paciência, porque nós estamos aguardando uma promessa do Senhor acontecer, de que Ele nos livrará, de que algo bom vai acontecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós podemos esperar com paciência no Senhor o agir de Deus e guardados nele, em nome de Jesus. Espere no Senhor. Segunda orientação do texto está no versículo 4. Vamos recordar: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é a orientação do texto? Que nós aprendamos a pôr no Senhor a nossa confiança, colocar nossa confiança em Deus, e não confiar em pessoas que prometem, muitas vezes não fazem, que prometem, mas têm outros interesses. Pessoas que são pecadoras como nós, são frágeis como nós, muitas vezes. E segundo o texto, olha o que lemos: são arrogantes, não se importam com o próximo, com sinceridade, e seguem a mentira, vivem de mentira. Então não são nessas pessoas que a gente deve colocar a confiança. Nossa confiança tem que estar em Deus, em Deus. Aprenda a colocar sua confiança em Deus. É isso que a palavra está dizendo. Está dizendo para você e para mim. Aprendamos a colocar nossa confiança em Deus. As pessoas fazem bagunças, com notícias, com falatórios também, mas Deus é íntegro, é perfeito, é correto, nele não há erro. Coloquemos a nossa confiança em Deus. Vale a pena, vale muito. Vamos para a terceira orientação do texto, que está no versículo 13. A gente ainda não leu, vamos ler agora. Salmo 40, o versículo 13. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Essas palavras do salmista são bem propícias para nós hoje. Parece mesmo a nossa fala. Eu vou até repetir porque nós precisamos disso. Agrada-te, Senhor, em nos livrar. Apressa-te, ó Senhor, em nos socorrer. Em nos socorrer. Salmo 40, versículo 13. Qual que é a terceira orientação então do texto que a gente encontra nesse versículo? Aprenda a clamar pelo socorro de Deus. Faça isso. Tenha liberdade de clamar ao Senhor, de abrir o seu coração, de colocar diante dele todas as suas preocupações, angústias, suas necessidades. Clame ao Senhor igualzinho o salmista fez. É um exemplo que Deus guardou para nós. Nós precisamos aprender a nos abrir a Deus e pedir sua ajuda, dizer: eu preciso de ti, preciso da tua salvação. Como a gente lembrou no domingo, Hosana, salva-nos, salva-nos. Vamos clamar mesmo para o Senhor. Nesse momento nós precisamos de uma maneira especial da salvação que vem dele. Que o Senhor tenha liberdade de operar em nossas vidas, cada um de nós, nossas famílias, nosso país, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vamos prosseguir. O texto dá para nós uma quarta orientação, e para fundamentar essa orientação nós vamos ler 2 versículos. Qual é a orientação do texto? Aprenda a viver pela fé em Deus. Viver pela fé. Vamos começar agora lendo o versículo 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Fé no Senhor. O texto fala pelo menos 3 características do agir de Deus. Um agir de misericórdia, um agir de graça, um agir de verdade. Que as misericórdias, a graça e a verdade de Deus nos guarde. Então que nós possamos confiar
nesses atributos do Senhor, nessas características de Deus, entender por fé que o Senhor age porque Ele é misericordioso, ter fé que Deus age porque Ele é cheio de graça, confiar no Senhor, agir pela fé em Deus, no agir de Deus porque Ele é um Deus verdadeiro. Vamos confiar no Senhor. Tudo isso representa o caráter de Deus, um caráter de um Deus imutável, constante. Situações mudam, nós mudamos também. Nossa visão muda, parece que fica travada às vezes, impedida, mas Deus não muda. Nós perdemos o nosso suposto controle. A gente pensa que tem controle sobre as coisas. Nós somos tão frágeis, tão pequenos. E eu ouvi uma mensagem essa semana de uma psicóloga, e ela falou que ela aprendeu a viver colocando nas mãos de Deus o controle. Isso foi fantástico, porque está sendo um exercício para mim. Eu estou refletindo sobre essa palavra do controle, e está sendo mega, porque se eu aprendo a colocar nas mãos de Deus, eu fico livre de ansiedade. Glória a Deus por isso. Uma ansiedade que adoece, isso não é bom. Então precisamos colocar nas mãos de Deus a nossa vida, deixar no controle dele. Vou repetir, a gente pensa que tem controle sobre nossa vida, situações, mas não temos, nós somos frágeis. Quando a gente aprender a colocar isso na ordem certa, nós vamos viver tão saudáveis, tão esperançosos, tão felizes e confiantes em Deus. Que isso seja uma verdade plena em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Por isso que o Salmo de hoje está nos orientando a confiar no Senhor. Vamos prosseguir. Nós falamos do versículo 11, aprender a viver pela fé, e falou de características do caráter de Deus. E agora nós vamos ler o versículo 17. Salmo 40, versículo 17, é o último, diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Ó Deus meu. Que essas palavras sejam tuas também. Que ao ler esse texto possa ser a sua afirmação de fé, em nome de Jesus. Mas vamos ler, vamos refletir o que esse texto trouxe para nós. Aprenda a viver pela fé, crendo no modo de Deus agir. O texto falou que Ele cuida. O texto falou que Ele ampara. O texto falou que Ele liberta. Podemos clamar, podemos orar, podemos pedir para Deus agir em nossas vidas, nas várias situações. Podemos pedir para Deus agir na situação que o nosso país enfrenta, nossas cidades, nossas famílias têm enfrentado. A gente já tem referido aqui. Podemos pedir, só recordando, porque podemos confiar em Deus? Porque Ele é misericordioso, porque Ele age em graça e verdade, porque Ele é um Deus cuidadoso, porque Ele é o nosso amparo e o nosso libertador. Que Deus nos liberte dessa situação em nome de Jesus. Eu queria agora, para estar concluindo, caminhando já para o encerramento da mensagem, lembrar alguns exemplos de livramento de Deus que a gente encontra na Bíblia. O Salmo é de autoria de Davi, o rei Davi. Então fui olhar que exemplos eu poderia encontrar na vida dele. Livrou-o primeiro da perseguição do rei Saul, que teve ciúme dele e o perseguiu várias vezes, querendo tirar a sua vida. Deus o livrou. Livrou também de Absalão, o filho que ficou revoltado e que também intentou contra o rei Davi, seu pai. Deus o livrou. Lhe preservou também nas guerras que ele enfrentou com seu povo Israel, e não foram poucas vezes. Israel foi preservado, o rei Davi foi preservado, morreu velhinho. Agora lembrando de outras pessoas, exemplo de livramento na vida de Jonas. Deus o livrou da tempestade. Mas o pessoal jogou ele no mar. Mas Deus o livrou do mar
Ah, mas ele foi parar na barriga do peixe. Mas Deus o livrou da barriga do peixe. E principalmente Deus o livrou do caminho do engano. Quando ele tinha deixado de seguir as orientações de Deus, de viver a vontade de Deus. E Deus o trouxe de volta ao caminho da obediência. Que livramento, que livramento. Na vida de Daniel, Deus livrou dentro da cova dos leões. Deus o livrou dentro da cova dos leões. Manteve ele íntegro, vivo, intocável. E a vida dos amigos dele também foram libertos. Foram livres dentro da fornalha do fogo ardente. Foram libertos ali, foram livres, não foram queimados, nem um vestígio do fogo sobre eles, diz a palavra de Deus. A vida de Noé, tão lembrada também nesse tempo, ele foi salvo dentro da arca. Deus livrou Noé e a sua família dentro da arca. Deus está livrando a gente dentro de casa. Que ótimo, né? Que ótimo, glória a Deus. Mas essa arca foi ele que fez. Então tem coisas que depende da gente fazer. E Deus livra. E para concluir os exemplos que possa também te inspirar a confiar em Deus. A vida de Jesus, Deus o livrou várias vezes das pessoas que o queriam prender antes da hora e o apedrejar, sem que fosse esse o motivo de Deus, o querer de Deus. Deus o livrou, o escondeu e depois o livrou da morte, ressuscitando, livrou do domínio da morte, ressuscitando Jesus ao terceiro dia. E nós estamos às vésperas da Páscoa, para a gente ser renovado na experiência da ressurreição, do poder de Deus agindo em nossa vida, ressuscitando o nosso ânimo, o nosso vigor também. Que Deus tenha liberdade de agir em nós. Para concluir, Deus nos livrará, Deus nos protegerá, Deus nos salvará, em nome de Jesus. Lembra das situações que você está enfrentando e tenha certeza do agir de Deus que salva. O convite é para confiarmos em Deus hoje e em todo tempo e em toda situação, em nome de Jesus, que possamos aprender a colocar nossa vida nas mãos de Deus. É para confiarmos e sairmos da mira do medo, da angústia, da aflição e descansarmos nas misericórdias de Deus, na sua graça e na sua verdade. Venha para Deus em oração. Esse é o caminho. Como que eu vou para Deus? Como que eu vou descansar no Senhor? Como que eu vou me esconder em Deus? Em oração. Venha para Deus e Ele te acolherá e cuidará de ti. Eu estava terminando a mensagem, lembrei o refrão de um hino do Inário. Deus cuidará de ti na sua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus velará por ti. Amém. Que o Senhor nos ensine, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, que Deus nos ensine a confiar nele em todo o tempo.